Muitas pessoas estão desistindo de vender na Amazon. E sabe por quê? Porque a maioria começa muito afobada, querendo escolher o produto de cara já na primeira semana que abriu a loja na Amazon, porque ela acha que o único caminho é simplesmente aprender a encontrar o produto. E daí ela começa a pular uma série de etapas e às vezes nem é consciente e acaba escolhendo o produto errado pelo excesso de ansiedade. E aí o resultado final é, ela escolhe o produto errado, chega lá na Amazon, não vende e ela fica frustrado. Depois de passar mais de 2.000 alunos pelos nossos treinamentos, a gente consegue identificar exatamente porque alguns têm resultados e outros não. E eu vou te contar aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é quem pula etapas, principalmente na análise de produtos. Elas esquecem de olhar o IP, elas esquecem de olhar o giro do produto, elas esquecem de olhar a concorrência, elas esquecem de olhar uma série de coisas que tem na análise porque elas simplesmente querem escolher o produto mais rápido possível para ver se vai vender, se vai dar certo ou não. E aí que tá o problema. E o segundo ponto que eu quero tocar aqui são algumas pessoas que elas têm um excesso de ansiedade muito grande para ver o resultado extraordinário acontecendo no dia seguinte. Não é do dia para a noite que você vai faturar milhões de dólares sem que você tenha que passar pelo esforço e pelo processo de aprendizado. No início é muito difícil mesmo encontrar os primeiros produtos, porque é a primeira vez que você está tendo contato com isso. Depois vai ficando cada vez mais fácil. E aí acaba que as pessoas não têm paciência de passar pelo processo e acabam desistindo no meio do caminho. E Lari, qual que é essa curva de aprendizagem que você está falando? Basicamente é o seguinte, pensa num gráfico. E todo mundo, quando começa a aprender alguma coisa, elas têm que colocar muito esforço para ter um pouquinho de resultado. Qualquer coisa que você vai aprender nova no dia a dia. E o que acontece com o tempo quando a gente vai executando e colocando em prática? Essas linhas, elas começam a se inverter no gráfico. O que acontece? Você começa a ter que colocar menos esforço para ter muito mais resultado. E as pessoas nunca têm a paciência de esperar essas linhas se inverterem. E aí elas começam um monte de outras coisas, porque elas não têm a paciência de esperar essas linhas de aprendizagem se inverterem para que elas tenham que colocar menos esforço e tenham muito resultado e para que elas se sintam realmente motivadas a continuar. E se isso está acontecendo com você em algum peso ou medida, está na hora de repensar e começar a entender que faz parte do processo e que você precisa de direcionamento. Me fala o que eu preciso fazer. Se você tiver nosso acompanhamento, a gente vai te ajudar. Se você ainda não tiver e estiver tentando fazer sozinho, já comenta aqui embaixo, Amazon, que eu vou te enviar o link de um curso gratuito para você dar uma olhada e estudar e aprender um pouco mais sobre esse mundo.